my name is Bianca Tinoco. I'm part of the research group Musealization of Art, Poetics and Narratives in Brazil. And today, it's my pleasure to be here and to welcome you to the next episode of Two Questions. I'll be speaking today with Marcela Campos and João Angelini, who are members of Grupo Empresa, which means Enterprise Group in Portuguese. And the group is one of the main collectives in performance in Brazil. Marcela Campos is a visual artist with a degree in plastic arts and a postgraduate qualification in art history from the Dulcina de Moraes Faculty of Arts in Brasília. She is the founder of the women's collective 3P and one of the founders of the artistic experimentation space Pé Vermelho in the city of Planaltina, near Brasília. João Angelini is an artist, curator, and cultural manager. Since 2005, he has participated in exhibitions and received awards from his solo work, having taken part in the Venice Biennale in 2022. He is also one of the founders of the Pé Vermelho experimentation space in Planaltina. Marcela and João are part of Grupo Empresa with Aisha Kanda, Babidu, Elo Sanvoy, Paulo Veiga Jordão, Rava, and Tiago Lemos. Founded in 2001, initially as a study and research group in performance art, Grupo Empresa has a vast repertoire in performative actions, happenings, and audiovisual and photographic productions. Driven by intense curiosity about ways of producing language and the sensibility of the body, Grupo Empresa has taken part in various collective meetings, artist residencies, and national and international exhibitions, including Dark Mofo in Tasmania in 2017, and Terra Comunal, organized by Marina Abramovic in São Paulo in 2015. The collective has been nominated twice for the PIPA Prize and once for the Marco Antônio Vilaça Prize, two of Brazil's main awards for contemporary art. From now on, we'll continue the interview in Portuguese. Marcela, João, bem-vindos à série Two Questions e obrigada por se juntarem a nós hoje, a mim e a Hannah. A primeira pergunta da série para o Grupo Empresa é: a performance pode ser preservada, conservada? Em caso afirmativo, como? E em caso negativo, por que não? Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite para essa entrevista, dizer que o Grupo Empresa fica muito feliz em participar dessa pesquisa que você tem, Hannah, e gostaria também de frisar que o Grupo Empresa, para mim, hoje é um dos maiores coletivos que ainda existe no Brasil, que trabalham com arte contemporânea, e que nós não somos um grupo... na verdade, nós somos um grupo não hierárquico, não conciso, não escalonado, então não vamos ter, muitas vezes, respostas iguais. E isso é importante, porque somos um grupo heterogêneo e com respostas que discordam. Eu queria... Quer traduzir isso antes? Ou não? Vai ser direto em português. Ah, ok. Eu queria agradecer a oportunidade de falar e discutir o trabalho, né? Reforçar isso da Marcela. Nós somos um grupo, além de não hierárquico, completamente anamorfo e que lida muito para além das limitações dos nossos corpos indisciplinados, também com as contradições entre os membros. Assim. A gente trabalha muito mais com dissenso do que com consenso na criação das obras e na reflexão sobre esses nossos processos, né? Então, provavelmente, inclusive, teremos aqui duas respostas diferentes quanto a esses questionamentos, né? E isso faz parte dessa anaformia, desse anarquismo do grupo, na qual ele consegue se manter por mais de 20 anos, né? Sem liderança e que se tivesse totalmente autônomo, independente, e que se tivesse uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa aqui, provavelmente nós teríamos 4, 5 opiniões diferentes.
a respeito. Inclusive talvez uma verborragia, assim, todo Inclusive, mundo talvez uma falando e verborragia. respondendo ao mesmo tempo, né? Como já aconteceram outras vezes em outras entrevistas. Mas eu gostaria, assim, pensando na primeira pergunta, né, da performance, como se essa performance pode ser ou não conservada, acho que o Grupo Empresa já passou por muitas instituições museais, prêmios, festivais, e isso dá uma capacidade de entendimento sobre como a performance pode estar nos espaços institucionais de maneira muito clara, muito efetiva, né? Porque quando você tem que lidar com a museologia do espaço, da instituição, isso gera conflitos, né? Devido ao fato de trabalharmos da nossa matéria-prima não ser uma tela, mas sim o nosso corpo, né? E você quer contar alguma? Então, assim, Conta aí, depois eu falo. acho que sim, na, eu, como parte integrante do grupo, eu acho que a performance pode sim ser conservada. Existem vários meios para que isso seja feito, seja como, assim, na verdade, eu como artista formada numa instituição acadêmica, tudo que eu vi de performance foi o registro de performance. Então, como eu lido com isso, né? Isso já é uma forma de você estar conservando. Os registros, eles já são uma forma de conservação há muito tempo explorada e, assim, com muitas regras, né? Então, eu acredito que, da mesma maneira que eu aprendi performance através dos registros e conservação, né, de museus, livros, enfim, sites, eu acho que a performance hoje ela consegue ser tranquilamente conservada, tanto por registros, quanto por objetos, quanto por partituras. Acho que, na minha opinião, isso é um ponto vencido, assim. Já existe conservação, tudo tem como ser conservado. Agora, de que maneira isso é feito é que é o grande problema. Eu eu não concordo muito com isso. Para mim, eu acho que a Marcela toca num ponto muito interessante que nós nos formamos, né, vendo registro de obras de arte, para além da performance. Né? A nossa experiência com a pintura, por exemplo, nas faculdades, predominantemente, os cânones da pintura estão predominantemente concentrados nos museus europeus. Nós não aprendemos vendo elas presencialmente, a gente vê um registro disso. E não por causa da internet ou da digitalização do mundo agora, mas desde sempre. Os livros é que traziam essas imagens e as descrições dessas coisas, né? Algumas delas, inclusive, que nem existiam mais e que foram através de descrições remontadas, né? E a gente, através dessas descrições, tem um pouco de contato com o que seria essa coisa, mas não é experiência com a coisa. Eu acho que isso se expande para além da questão da performance, na formação dos artistas que se formam fora desses centros hegemônicos, né? Que por um gesto colonial de extrativismo, saque e pilhagem, roubaram toda a produção do mundo e concentraram em alguns lugares do planeta. Então, a gente que está à margem disso cresce e se forma vendo registro dessas coisas. Quanto à performance, tal qual ver um retrato de uma pintura do Picasso, não é ver a pintura do Picasso. Você vê um registro de performance, não é ter a experiência da performance. Né? Isso não quer dizer que seja impossível conservar ela. Mas aí, para mim, entra uma questão muito forte, é qual o sentido de uma conservação da performance? Você quer conservar o quê? Você quer preservar o quê? Né? Qual a definição sua de performance? De que você está falando? Quantas possibilidades de performance existem? E qual a definição que você tem de performance? Porque se a performance for aquela experiência imediata, né, sem a mediação de foto e vídeo, no espaço e no tempo onde a coisa acontece, isso é algo impossível de ser preservado. Você pode refazê-la. E refazer é diferente de preservar uma coisa. É muito diferente. Né? Coisas objetuais são possíveis de serem preservadas, né? Esculturas, pinturas, desenhos, gravuras, enfim. Agora, uma performance, uma coisa efêmera com o tempo, né? Essa coisa que a foto que o vídeo faz é uma apropriação de imagem, não necessariamente de gesto.
e muito menos da experiência no espaço. E aí eu acho que as instituições e principalmente as e os artistas da performance elaboraram algumas soluções para que elas pudessem ser refeitas, inclusive considerando os limites dessa reapresentação, entendendo que ela não pode ser a pretensão de fixar ela, de preservá-la tal qual ela foi a primeira vez, não só é Possível. ineficaz, como pode comprometer a própria natureza da coisa, né? E performance, por exemplo, que lidam com questões objetuais muito presentes, eu acho que o que fala de bichos da Lydia Clark ou até do Parangolé do L pode ser muito eficaz nisso, né? O esforço museal de preservar esses objetos, por exemplo, ele inviabiliza a própria experiência do gesto performático, de participação do público de vestir aquilo. Então, a museologia de preservação compromete a própria natureza original do trabalho. E, nesse caso, curiosamente, uma réplica que pode ser manipulada pelo público, às vezes é mais próxima do que o objeto natural, original, que não pode ser manipulado. Então, você tem uma série de atravessamentos e de interesses artísticos, museológicos, antropológicos, históricos, arqueológicos, que, às vezes, não é bem assim. Aí, como artistas, eu acho que a gente tem pensado bastante nisso, né? Como é que você consegue preservar a memória dessa performance e viabilizar com que ela aconteça novamente em algum momento, que é diferente de preservar ela, de conservar. Porque e eu inclusive concordo com o João, o que ele falou agora, mas é que talvez é isso, talvez o sentido da conservação, ela funcione muito bem para isso, para materiais que são já instituídos nas categorias mais clássicas, né, tipo tela, papel, escultura. Mas quando a gente entra para a arte contemporânea e começa a lidar com o corpo, e o corpo, a performance é essa máxima da ação no tempo e espaço, você cria uma relação de vivência extremamente interligada com a vida, né? Então, a memória, essa conservação vai estar muito ligada à memória. E a memória só tem como acontecer se a pessoa estiver presente. Então, o espectador e a obra, e no caso a obra é o performer, é o corpo, só vai acontecer naquele momento, na efemeridade daquele momento. E isso, às vezes, é realmente difícil replicar, porque os espectadores não vão ser os mesmos, depois de ver a performance a primeira vez, ver a segunda, não vai ser a mesma sensação. Mas eu acredito que a conservação, ainda voltando na minha primeira fala, ainda acredito que a conservação do modo como ela é feita é isso, esse é o impasse. É como pensar essa conservação, já que ela não é um material, um meio que é muito explorado hoje nos museus, né? A gente tem quantas obras de performances em museus, né? E isso gera aí uma disparidade, né? Para o próprio pensamento do que se conserva e do que não se conserva. E no caso da empresa, puxando aqui o nosso repertório, existem alguns complicadores que são muito interessantes, né, quando você pensa a aquisição dessas obras para algum acervo. E não sei se eu gosto da palavra preservação e conservação, porque eu acho que estar no acervo não necessariamente é enrijecer e preservar aquilo para se parecer o máximo possível com o que foi originalmente, mas a possibilidade de mudar aquilo, inclusive, prever essas mudanças e essas adaptações. Então, o grupo empresa tem uma série de performances, uma série, na verdade, a maioria delas, né? Sião, Descarrego, Mala Educação, elas são performances que não têm um roteiro fixo, tá? Ela não tem uma maneira de se desenrolar fixa ou pré-determinada. O que a gente se coloca é um problema. A gente tem um problema, um sistema na qual o nosso corpo está ali inserido e publicamente apresentado ao público. Aquele corpo, naquela situação, vai negociar e vai buscar uma solução. E essa solução muda de acordo com a pessoa que executa essa performance. Então, vão ter performances da empresa, uma educação é um exemplo, na qual a gente coloca, né, e essa performance é legal porque ela está no acervo particular do Sérgio, né, e a própria descrição dela e a partitura, não sei se é uma partitura também, mas enfim, especifica que uma vez uma pessoa, um performer, um artista tendo realizado essa pessoa não pode mais fazer essa performance. A performance tem que ser feita por pessoas que nunca fizeram ela.
Porque o processo de negociação daqueles talheres compartilhados em várias mãos e daquele alargador de boca, ela tem que acontecer apresentada ao público. Eu já fiz isso, eu já sei como lidar com isso. Eu já aprendi essa solução. Ou seja, a minha performance, que é o aprender a utilizar esse sistema, já aconteceu e, por ter acontecido, ela inviabiliza que eu faça de novo. E essa mudança está prevista nesse acervo dessa coleção, quando ela vai para ele se prever. A pessoa que vai executar a performance não pode ter feito ela ainda, né? E além do repertório da comida, a comida vai ser escolhida pela pessoa que vai executar, com a fome que ela tiver, com o desejo gastronômico, sei lá, que ela tem ali naquele momento, né? Então, essas variáveis, elas são previstas. E por ter tantas variáveis, vários trabalhos da empresa não permitem essa preservação tal qual foi, né? E a gente chega em extremos de trabalhos que a gente meio que encerrou, porque eles aconteceram num contexto tão específico que repetir esse contexto ou tentar repetir ele Não funciona. não funciona. É o caso do Vila Rica, né, em que ele foi feito com Corpo Negro, na Gamboa, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 2014. Nunca mais vai acontecer isso. A gente não tem a pretensão de acontecer, e a coisa acontecendo de outra maneira, com outro corpo, em outro lugar, em outra data, não é mais esse trabalho. Então, sabemos que ele agora é impossível de ser realizado, portanto, impossível de ser preservado também, né? O que não quer dizer que não se possa preservar a memória dele, um registro, um documento, mas é muito diferente, né? Porque o documento, a videográfico, fotográfico, contexto descritivo, não é a performance, não é a obra de arte, é documento. João, deixa eu interromper você rapidinho, só para poder contar um pouco para o público que está assistindo a gente, que não conhece as duas performances, né? Para eles entenderem um pouco o contexto. Malha Educação é uma performance que se desenvolve dentro do espaço expositivo do museu, em geral, já foi feito em outros lugares, mas em geral é dentro de um museu, no qual há uma mesa com várias comidas servidas, comidas típicas daquele lugar onde a performance é apresentada e comidas também internacionais dos restaurantes próximos. Então, já é interessante por ser uma performance desenvolvida no espaço museal com comida, que geralmente é proibido nesse tipo de espaço. E os performadores todos usam alargadores de boca, daqueles usados por dentistas, né, em seus pacientes, e eles têm as mãos atadas. Então, para que um se alimente, precisa necessariamente movimentar a mão do outro. E é assim que se desenvolve o problema da performance. E Vila Rica na verdade, é uma sequência de ações que é feita pelo grupo empresa, mas dentre essas ações existe a questão de pisar em folhas de ouro, não é isso, João? Depois João É pode um me corrigir balde, também. é um Como? balde, é uma bacia, né? Uma bacia de ágata com pedras de seixo rolado e cachaça. Os performers vão doando sangue ali, colocando sangue dentro da bacia, e um outro performer que está vestido de empresário fica pisando nessa bacia, né? Macerando esse sangue com cachaça e ouro pedra. e pedra. E depois ele pinta com os pés a parede que está no fundo dele, criando uma grande pintura de sangue. Perfeito. E aí, o contexto que o João apresentou, que seria aí, digamos, um contexto definitivo, ou que tornou a performance site-specific, é que um dos únicos performadores negros do grupo, que é o Elo Sanvoy, foi a pessoa que pisou os seixos dessa vez, e era dia 13 de maio, que é conhecido no Brasil como o dia da abolição da escravidão. Então, e que foi feito num museu que se localiza no espaço no Rio de Janeiro, onde chegavam os navios com as pessoas escravizadas. Então, nesse sentido, a performance que já vinha sendo feita pela empresa por outras pessoas, essa parte específica, por ter sido feita pelo Elo Sanvoy, nesse contexto específico, o grupo avalia que, a partir de agora, ela não pode ser executada em outros lugares. Não é isso, João? É isso, exatamente isso. Então, eu vou aproveitar para introduzir a segunda pergunta, que vocês já responderam em parte, que é o que significa conservar a performance para o grupo empresa e para vocês dois, né? Já que a gente tem aí essa questão heterogênea do grupo. Tá, para mim, assim, eu acho que
entendo, né, que a performance, ela, diferente da Marcela, por exemplo, eu não coloco a performance como algo que dependa da presença do corpo humano. Eu acho que se você apresentações, às vezes químicas, mecânicas, eletrônicas, e a obra se apoia na apresentação dessa ação, ela pode ser categorizada como performance. Mas, enfim, mas independente da performance com o corpo humano ou não, ela não se reduz, né? Ela não se encerra nessa apresentação, apesar de ser essa apresentação. Ela também gera produtos resultantes. Ela gera fotos, ela gera vídeos, às vezes ela gera uma situação instalativa, escultórica, vestígios objetuais, imagens, como Vila Rica gera uma pintura na parede, por exemplo, né? Agora, é importante que essas coisas elas sejam colocadas com um valor documental de memória que ela tem, não como obra de arte, né? Que é diferente, por exemplo, de uma foto ou vídeo que é gerado a partir de um gesto performativo ou performático, né? E a história da videoarte brasileira vai ser carregada disso, que diga, né, o marca nacional, né, nossa, me falhou algum nome, Qual? da Letícia A Parente, Letícia Parente. Aham. em que aquilo é um vídeo, né? É uma performance muito forte e o começo da videoarte se confunde, né, com a performance, porque eram predominantemente registros de performance, mas eram performances pensadas para serem videografadas e fotografadas. E a obra que você tem final é um trabalho de vídeo ou de fotografia. E aí tudo bem, isso é uma obra, né? Mas se o trabalho em questão é uma performance e que gera documentalmente fotos e vídeos, isso tem que ser tratado como memória, como documento, não como obra. Porque aí os artistas ou o coletivo de artistas, no caso do empresa, pensa a experiência da performance como a sua obra. E transferir isso para a fotografia e para o vídeo com valor artístico é violento, né? Pensando a intenção do gesto de construção original desse trabalho, que foi para a performance. Então, essa confusão é muito importante de ser colocada, de ser discutida quando se fala de preservação. Mas está preservando o quê? A obra ou um documento gerado a partir dessa obra, né? Porque o que acontece é que é um perigo muito grande, né? O museu vai pegar vestígios do grupo empresa, fotos, vídeos, a pintura do Vila Rica, vai recortar aquela parede. Daqui a 100 anos, dependendo do interesse especulativo até monetário da instituição, ela pode passar a apresentar isso como obra. E como seria uma violência à memória do grupo e à intenção do trabalho original, né? Então, como é que se preserva a performance? Como é que se preserva? Eu acho que a primeira coisa é separar essas duas questões. Instâncias. Deixar claro o que é obra de arte e o que é produto resultante daquela obra que não é obra, mas documento. Eu concordo com o João, e talvez eu traria alguns exemplos de vivência do grupo empresa para tornar isso mais claro. Eu acho que tem uma performance do grupo, que na verdade não é do grupo empresa, é do Grupo Erro, né? Erro Grupo, Qual performance você está falando? que é do churrasco. É do erro. Do Erro. Existe um outro coletivo de artistas que chama Grupo Erro, Erro Grupo, que é mais voltado para performance ligada ao teatro, e eles foram fazer a parte da exposição que a gente fez no Museu de Arte do Rio, eles foram lá residir com a gente e apresentar trabalho junto com a gente, e um desses trabalhos foi fazer, são ações na rua, né? São ações quase como, talvez, intervenções urbanas, talvez? Segue. E que seria fazer um churrasco na frente do museu. Então, a gente compra, né, parte do que vai precisar, carvão, a gente conseguiu, com o dinheiro que a gente tinha, comprar linguiça, que era a única coisa, carvão, linguiça. Convidamos vários mediadores do museu que tocavam, que tinham instrumentos musicais, então um dos mediadores trouxe um grupo de samba, e convidamos o curador para ir também no churrasco, e fizemos esse churrasco na porta do museu, na frente, assim, na entrada do museu.
E como o Rio de Janeiro é um lugar que passa muita gente na rua, né, que tem essa característica, as pessoas começavam a chegar, não entendiam nada, a gente oferecia carne de graça e explicava o trabalho, e eles entravam na ideia, iam atrás, traziam mais coisas, iam nas suas casas, iam no supermercado e foi começando a se tornar um evento, né? Um acontecimento, como diria o começo da performance, foi um acontecimento. Isso isso gerou, enfim, polícia gerou multa para o museu e não para, sabe, para o grupo. Então, existem uma série de repercussões que a performance traz para a sociedade, né? Traz para o entendimento do que é a coletividade, do que é o espaço urbano, do que é a interação entre espectador e obra, que isso é inviável de ser conservado Ou de se repetir, ou às de vezes. se repetir, sabe? Então, enfim, a gente tem fotos desse churrasco no museu, mas de longe ele não assim, eu considero uma das memórias mais incríveis do grupo, foi esse churrasco, mas definitivamente não é uma coisa que está no nosso portfólio, por exemplo, como sendo um trabalho aí que a gente, né, leva. Mas uma outra coisa que o João coloca, que também tem a ver com Vila Rica, porque o Museu aí para contextualizar, o Museu de Arte do Rio é uma das instituições que mais tem obras e registros em seu acervo do Grupo Empresa. Acho que o segundo talvez é o Salão de Anápolis, é o Cibasoli? Não sei. Não tenho certeza. Mas isso gera uma questão que é essa conversa entre a museologia e o grupo, né? A gente fez diversos processos, tivemos que aprender muitos desses documentos e papéis para que eles fossem adaptados ao nosso contexto, né? Porque a instituição ainda não tinha protocolos para a conservação dessas performances. Então, muitas das coisas que a gente fez durante essa exposição, que foi o Eu Como Você e o Sua Vez, tiveram que ser adaptadas. Eu acho que tudo é uma adaptação. Assim como o grupo se adapta aos ambientes institucionais, de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, a gente faz um embate, né? Contra esses modos operantes institucionais. Nome empresa é meio isso. Tem essa brincadeira, né? Nós somos uma empresa contra outra empresa, nós somos uma empresa em conjunto com a outra empresa. Quem são as empresas que nos contratam para trabalhar, né? Eu acho que isso é uma maneira de se pensar essa conservação da performance. Acho que tudo é uma adaptação. E ainda é um caminho muito novo. Então, vai ter É, muita coisa ainda para se percorrer sobre essa conservação da performance, para que ela seja uma conservação efetiva e honesta em relação à categoria. bom, eu acho que esse processo de adaptação, né, de criar seus protocolos para arquivar um trabalho no museu ou num acervo, né, não necessariamente preservando ele, mas que aquilo possa fazer parte do acervo de obras, né, passa por entender a própria natureza da obra. Então, o que que é preservar uma obra efêmera, né? O que que é preservar um dispositivo eletrônico prevendo a obsolescência dele? Obras de arte eletrônica, computacionais, cibernéticas, mecânicas, eletrônicas vão trazer esse problema. A gente pode prever algumas coisas. Mais ou menos, né? Na hora que acontecer não vai ser bem como a gente previu, mas a gente se planeja para quando a coisa acontecer. E eu acho que trabalhos de cunho imaterial, como os da performance, né? Extremamente processuais e totalmente apoiados na experiência, quando ela se efetiva ou se ativa através desses corpos ou desses dispositivos, é uma das questões, e é muito curioso, porque às vezes parece muita novidade quando a gente fala estritamente do ambiente museológico de arte contemporânea, de arte visual. Mas a gente está inserido num sistema que é o capitalismo, que é o capitalista, que tem super amanha e super familiaridade em comercializar e guardar coisas imateriais,
inclusive precificando elas. O volume de dinheiro que se movimenta diariamente é muito maior de coisas que não existem em materiais do que de coisas que existem em materiais, que digam as bolsas de valores pelo mundo. O dinheiro já é uma coisa abstrata, na qual nos respeita o lastro, seja ele qual for estabelecido de petróleo, de ouro ou qualquer outra commodity, Estados Unidos que o diga, Estados Unidos da América, né? Que há muito tempo não existe. As pessoas lidam com essa coisa abstrata, processual e efêmera cotidianamente. É estranho quando se estranha. Como assim vocês comercializam a performance? Como a performance que não existe materialmente vai para um acervo? Horas. O mundo todo tem uma Já série de trabalha com isso. papéis que guardam coisas que não existem. Aquele ouro da nota de dólar da reserva de petróleo ele não existe há muito tempo. E você guarda ele. E você preserva, mas você não preserva o ouro. Você preserva um papel que conta uma mentira, porque nenhum lastro tem mais. Então a gente começa a brincar um pouco com esse jogo também. E aí o gesto performático do grupo empresa se estende também para esse gesto institucional dessas adaptações e dessas provocações. Por exemplo, não permitimos que o Museu de Arte do Rio guardasse os vestígios da nossa performance. Porque a gente tinha um acordo, podia guardar enquanto documento. Quando a gente percebeu que aquilo estava sendo arquivado e contrato de obra, a gente destruiu tudo. O acordo não era esse. Então, essa coisa de entender a natureza do que está sendo arquivado ou guardado, inclusive uma natureza que não permite a conservação e a preservação como a coisa é originalmente, é fundamental, né? Então, como é que você coloca no acervo algo processual e material? Um roteiro para refazer aquilo é o suficiente, prevendo as diferenças, as adaptações, as impossibilidades de repetição? Será que dá? Será que isso é o suficiente? O certificado de autenticidade já é o suficiente para isso? Né? Vou fazer aqui, eu estou transferindo a performance do João para um acervo, sei lá, qualquer. Aí eu digo, minha performance é tocar pandeiro por 40 minutos, diferentes ritmos. Certificado de autenticidade. Minha assinatura, carimbo, ano. Né? Esse documento arquivado. Tal qual o sistema capitalista faz meio que com tudo, né? É muito louco você pensar que as pessoas compram terra. Vou comprar uma fazenda, vou comprar um terreno. Como se fosse possível comprar isso. Você não compra uma terra, um terreno, porque não dá nem para guardar. Você compra um documento que descreve as coordenadas daquele terreno, a localização, as características, o tamanho, e que diz que é seu. Mas você não compra um terreno. É impossível. Talvez seja impossível comprar uma performance. Talvez seja impossível guardar uma performance. Mas a gente faz um jogo, né? Uma encenação mise-en-scène de que agora eu tenho o documento, eu tenho a performance no acervo, eu posso repetir ela quando eu quiser, né? E no caso, por isso é uma coisa engraçada, que a gente tem performances, o Sérgio quando comprou, ele ficou assim, mas e aí? Porque uma delas a gente diz que só pode ser executada por membros do grupo empresa, e a outra diz que só pode ser executada por pessoas que o grupo empresa indica. E quando ele viu isso, ele perguntou, e se o grupo empresa acaba? Uai, Perdeu. perdeu. Então, assim, até quando? Eu acho, assim, só para concluir, eu acho que é isso. A conservação ela está ligada à memória. E se a gente for pensar o que é essa memória, eu acho que esse papel da conversa entre os pesquisadores, a museologia e os artistas que ainda estão vivos, ela é muito importante para a gente conciliar uma maneira mais honesta de se guardar uma memória, porque através do que o artista pretende, na hora que ele está criando a obra ou fazendo uma performance, ele consegue ditar um pouco ou explicar um pouco melhor para quem vai conservar aquilo de maneira mais clara. Então, eu acho que pensar essa memória através de quem faz a obra e de quem pesquisa a obra depois seja a melhor maneira de se conservar uma memória, ainda mais porque eu não acredito na memória. Não existe memória só de uma pessoa, né? A memória é uma coisa coletiva. Se você tem uma receita de bolo que fica
guardada só para você, e você não escreve, não passa para outra pessoa, a hora que você morrer, essa receita vai se embora com você, entendeu? Ninguém vai repetir essa receita igual você fez. Então, pensar essa coisa coletiva é um dos pontos fundamentais para essa conservação ser honesta, eu acho. É isso, acabou. Gente, incrível, maravilhoso. Acho que assim, vocês levaram pontos, né, que são fundamentais aí para toda discussão a respeito de preservação de performance. Achei riquíssima a entrevista. Só tenho a agradecer ao Grupo Empresa, né, agradecer a vocês individualmente e agradecer a Hannah também pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista com vocês. Muito obrigada.